Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo, Deus é bom. Diga todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. É ou não é? Amém. Querido, é uma honra poder estar novamente, né? De manhã estávamos aqui e à noite aqui novamente. Olha que povo abençoado. Amém. Antes de orar, deixa eu apresentar a minha esposa, a pastora Branca. Se coloca em pé, porque essa igreja ela só tem crescido, e muitos aqui não conhecem você. Essa é a minha linda esposa, a pastora Branca. Você pode dizer que eu sou um homem que orei muito. Ela orou pouco. Amém, estamos ali de Sorocaba, fazemos parte da equipe do pastor Elvis, e estamos muito felizes, já caminhamos com o pastor Haroldo já há uns 5 anos, com essa igreja amada, preciosa aqui, que nós amamos e aprendemos a admirar. Você faz parte desse sonho, amém? Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já fez na manhã, e eu sei que o Senhor vai fazer hoje, em nome de Jesus, aqui à noite. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus, dá entendimento sobre a Tua palavra. Deus, traz revelação. Que seja, meu Deus, uma explosão dentro de nós, algo aconteça. Senhor, eu declaro nessa noite que algo vai acontecer com cada um que está nesse lugar. Eu declaro em nome de Jesus que cada um que entrou nesse lugar vai sair daqui transformados pela palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio, Senhor. Você crê? Você crê? Diga amém. Glória a Deus. Quero falar nessa noite, querido, sobre ouse sair do barco. Diga comigo, ouse sair do barco. Diga para o seu irmão, saia do barco. Diga, é hoje. Diga, não é amanhã não. É hoje. Mateus capítulo 14, versículo 25 ao 33. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 25 a 33, diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus disse: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, a turma lá, adoraram dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eu compreendo que tem pessoas assim, que só glorifica a Deus quando vê as coisas acontecer, é ou não é? Mas sempre tem alguém que está pagando o preço, né? Mas eu quero que você entenda nessa noite que os maiores inimigos da fé chama-se incredulidade, terror, medo e dúvida. No texto que lemos, vemos duas posturas diferentes e um desafio. E uma das posturas aqui é dos discípulos. Quem eram eles, pastor? Eram homens comuns, porém privilegiados. Caminhavam com Jesus, aprendiam dele, ouviam e viam seus ensinamentos e maravilhas, mas na hora da crise não lembraram e nem reconheceram
o mestre. A Bíblia fala no verso 24, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Quando as coisas começam a dar errado em nossas vidas, parece que a gente esquece Deus. Parece que as coisas se tornam o foco da nossa vida. Nós temos o hábito de visualizar nas coisas negativas. E isso produz certa incredulidade, isso traz medo. Isso faz a gente ficar preso. A gente não consegue avançar, a gente não consegue romper, a gente não consegue ver esperança no fim da fila. Achamos que o ano começou muitas das vezes ruim e achamos que vai acabar pior. Ei, deixa eu falar algo para você. O ano ainda não começou na sua vida. O ano ainda não começou na sua vida. Se você acha que está ruim, imagina sem Jesus a história. Imagina você sem a graça de Deus. Imagina você, meu irmão, sem conhecer as promessas do Deus que te trouxe nesse lugar. A história seria outra. E os discípulos aqui, eles estavam com medo. Eles estavam aterrorizados. Por quê? Porque existia alguém que estava andando sobre o mar, que eles não reconheceram. Irmão, a cena não é fácil. Eu confesso para os irmãos, se eu sou um daqueles discípulos, eu tinha gritado. Imagina uma neblina. Você consegue imaginar? Quem já pegou serração na rodovia? De repente, um homem de branco aparece na tua frente. Uau! O que você faz? Acelera o carro e passa por cima. Foi isso que eles viram. Um fantasma. Fantasma na nossa mente nunca veste roupa preta. Sempre está de branco. É assim que a gente imagina. E ali quando olharam, automaticamente presenciaram. É alguém que está andando sobre as águas. É impossível alguém andar sobre as águas. Então só pode ser algo espiritual. É um fantasma. Eles não conheceram nem a voz. Eles não conheceram Jesus. Parece uma postura. Eles estão com o coração muito assombrado aqui, estão com medo. Mas também existe uma postura aqui de Jesus, do mestre. Jesus sabia que os discípulos estavam em crise, porque Deus o revelou para ele. Verso 23 diz assim: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caída a tarde, lá estava ele só. Falava que ele estava no monte orando. Isso fala de um líder precisa sempre subir ao monte da oração e é lá que Deus vai revelar o caminho que ele precisa trilhar. Se você ler o versículos antes, você vai ver que Jesus está em uma DP. Não me leve a mal, estou usando só essa palavra, DP. Por quê? Porque Jesus tinha acabado de perder o profeta João Batista, tinham matado João Batista, primo de Jesus. Não deram tempo nem para Jesus curtir o luto. Porque os discípulos chegaram e falaram assim para ele: Senhor, essa multidão, despede dela. Existe aldeias aqui próximas, manda elas ir para essa aldeia. Jesus disse: não, o que nós temos? Tem uns pães e uns peixes. Não, traz aqui que eu vou multiplicar e vou alimentar todos. Querido, todos aqueles que foram até Jesus, eles foram alimentados. Todos aqueles que se dispuseram a ir até Jesus, eles foram curados, eles foram recebidos pelo Senhor. Deus não mandou ninguém embora.
Então, quando a gente vai diante dele, fique sabendo de uma coisa: as nossas orações são ouvidas. Diga para o seu irmão: Deus ouve a sua oração. E Jesus disse: olha, entra no barco, vão na frente, eu vou tirar um TSD. Eu vou tirar um tempo a sós com Deus, porque eu preciso abrir meu coração para Deus. Quando Jesus termina de orar, o barco já está muito longe. Por quê? Porque os ventos contrários sopraram. Jesus disse: eu não vou gritar por eles. Eu vou andar sobre essas águas e vou até eles. Jesus decidiu ir até os discípulos. Por isso que quando a gente olha para João, que fala que não somos nós que escolhemos isso aqui, mas foi Ele que nos escolheu. É porque Ele vai até você. Ele quer ter uma intimidade com você. Agora, se você não estiver disposto a recebê-lo, aí, meu irmão, é outra história. Mas eu creio que estou diante de uma igreja que ama ter relacionamento com o noivo. Amém? Quando Jesus chegou, ele liberou uma palavra, e a palavra foi coragem. Diga para o teu irmão: coragem. Diga: tenha coragem. Diga: não tenha medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu. Olha aqui, Jesus está falando: homens, tenham coragem. Sou eu. Sou eu. Não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. O que Jesus diz? Venha. Venha. O que está impedindo de você ir até Jesus? Se Ele está falando para você nessa noite: venha. Muitas vezes é as situações. Você olha para si e fala: Deus, é porque eu ainda tenho algo na minha vida que eu preciso vencer. O meu casamento não está do jeito que eu gostaria. Eu tenho vergonha, Senhor. Eu tenho certas áreas da minha vida que eu preciso ainda romper. E eu não consigo. Se você pensa dessa forma, então você não está lendo a Bíblia, que a Bíblia fala: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim. Você deve ir do jeito que você está. Eu não conheço um homem na face da terra que se encontrou com Jesus e a vida dele não foi mudada e transformada. Quando nós se encontramos com Ele, Ele muda a nossa vida. Diga para o seu irmão: venha, o Senhor te chama. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Jesus sempre vai chegar na nossa vida, querido, com uma palavra de coragem e de ânimo. Ele andou sobre as águas para restaurar a fé dos discípulos. Jesus nunca vai chegar até você com uma palavra de desânimo ou fracasso. Pelo contrário, a palavra de Deus é ânimo. A palavra de Jesus sempre será ânimo. Mas ela virá sempre acoplada de desafios. Sempre de desafios. E o que é isso, pastor? Pedro, cheio de dúvida no seu coração, temeroso, sem acreditar que aquele realmente era o mestre, resolveu ousar. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E foi aí que veio o desafio. Jesus disse: venha. Respondeu ele. Não era simples para Pedro simplesmente sair do barco e andar sobre as águas. Todas as situações levavam
Pedro a desacreditar de que era possível andar por sobre aquelas águas, mas Jesus o desafiou. E Jesus quer desafiar hoje você. Por que você não tem rompido? Por que você ainda não tem crescido? Por que ainda você não tem expandido a sua empresa? Conheço muitas pessoas que sonham em abrir tantas outras coisas, expandir seus negócios, mas tem medo. Por quê? Porque nós não sabemos como será 2018, não sabemos se o governo, se a crise vai correr, se isso aqui vai mudar. Eu tenho medo. Mas se Ele está falando para você, vai, venha, é garantia certa de bênção quando você diz sim para o Senhor. Quando você decide ir até Ele, por quê? Porque você não está indo na palavra de um homem, você está indo diante daquele que prometeu algo para você e é fiel para cumprir toda a sua promessa. Amém? Quantos recebem? Diga, eu recebo. Mas tem algo que nós precisamos aprender. Primeiro para você andar sobre as águas, sair do barco, você primeiro, não siga o conselho dos que ficam no barco. Quem estava no barco com Pedro? Os discípulos. Porque só Pedro teve essa brilhante ideia. Porque se a gente estuda a história de Pedro, vê o temperamento do Pedro, Pedro era aquele que respondia rápido. Já foi. Ele queria. Ah, pastor, então os outros eram prudentes? Não sei. Eu só sei de algo. Que Pedro foi o primeiro. Se é o Senhor, então permita que eu vá até ti andando sobre as águas. Ele poderia ter falado, se é o Senhor, permita que nós reme até o Senhor. Imagine os conselhos no barco. No meio daqueles discípulos tinha um Tomé. Pedro, rapaz, não brinca com isso não, sei que tu é um bom nadador, tu é pescador, tu nada muito bem, mas andar sobre as águas é demais. Eu só creio se eu ver, viu, Pedro? Oh, quer fazer isso, é? Eu só acredito se eu ver. Quando eu ver, eu vou acreditar. Imagina os outros. Oh, mano, calma. Não precisa ser tão espiritual assim. Uau, uau, uau. Para que orar tanto? Para que jejuar tanto? Um mês jejuando. Para que isso? Toda semana um jejum diferente. Para que isso? Ah, não precisa de tanto. Deixa eu falar algo para você. Existem pessoas que ficarão no barco, porque o barco é cômodo para ela. Existem pessoas que ficarão no seu mundinho, porque ela acha que já está bom demais. Mas existem pessoas que querem o sobrenatural de Deus, e isso está fora do barco. Isso está no mover do Espírito. Isso está para aqueles que entendem o mundo do Espírito. Isso está naqueles que decidem, pela palavra liberada, agarrar nela e dizer, Deus falou, Deus cumprirá. E eu creio nessa palavra, por isso eu vou andar. Eu creio nisso. Eu creio. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Em nenhum momento Jesus fala, sou eu, Jesus. Ele simplesmente fala, sou eu. Querido, quem podia andar sobre aquelas águas? Era só Deus.
um ser humano. Tem um pastor muito espiritual veio e falou, eu já andei sobre as águas. Sério? Quando eu visitei o Antártida lá, andei sobre a água congelada, né? Já é uma sensação. Eu disse, você é muito espiritual. Mas andar sobre as águas não foi para todos. Porque quem anda sobre as águas é aqueles que têm coragem e obedece quando Deus fala. Você obedece aquilo que Deus fala? Então saia do barco. Diga para o seu irmão, saia do barco. Pare de dar desculpas. Não tenha medo de se molhar. Não se esconda atrás das pessoas. Pare com esse negócio que se você abrir a sua casa para ser uma célula, o seu sofá não será mais o mesmo. Pare com essa história que a sua vida não será mais a mesma. Você não vai ter mais tempo. Querido, nós só temos uma vida, como diz o apóstolo Melvin. E logo ela passará. Só aquilo que nós fizermos pelo cristianismo permanecerá. Eu não quero ser lembrado em Sorocaba como um irmãozinho que veio lá do Acre e se deu bem em Sorocaba. Não! Eu quero ser lembrado lá em Sorocaba que uma pessoa que ouviu há 17 anos atrás a voz de Deus e creu e obedeceu, e hoje tem sido grandemente abençoado por Deus em Sorocaba, e aonde quer que ele vá. Sabe por quê? Porque quando nós obedecemos, Deus está conosco. Deus está com você. Mas não dê desculpa. Me lembrando agora, eu me lembro que quando nós saímos do Acre para Sorocaba, um lugar que nós nunca tínhamos colocado o pé, tinha uns vizinhos, era esses que estavam no barco. Chegaram para mim e falaram assim, Marival, você tem certeza? De quê, querido? De ir para São Paulo? Eu disse, sim, eu vou, Deus mandou ir. Mas lá, eu assisto o Datena, lá eles matam muita pessoa. Olha, meu Deus, você vai morar debaixo de viaduto, é? Para onde você vai? Eu disse, eu vou para a dependência de Deus. Eu nunca morei debaixo de um viaduto, mas eu passei uma madrugada debaixo de um viaduto. Porque eu não tinha lugar para onde ir. Mas aquilo trouxe tanta experiência, você não tem ideia. Mas graças a Deus, que hoje eu tenho minha casa própria. Graças a Deus. É simples, mas foi o Senhor que me deu. Ah, isso é o suficiente. Porque eu sei da onde Deus me tirou. Eu sei da onde Deus me tirou. Mas se eu não tivesse obedecido, eu estaria lá em Brasileia, até hoje. Mas eu decidi, debaixo de uma palavra, não arriscar, mas debaixo de uma palavra obedecer. Porque quando a gente obedece, a gente não arrisca, a gente tem convicção das promessas de Deus. Segundo, não tente o impossível na sua própria força. O Senhor disse, Pedro, se és tu, manda ir ao teu encontro por sobre as águas. E Deus disse, venha, respondeu ele. Um desejo profundo, querido, é a primeira condição para uma vida vitoriosa. Com um desejo profundo já dá para fazer o possível. Mas para fazer o impossível, você precisa de uma palavra do Senhor. Você precisa ouvir o Senhor dizendo para você, venha. Pedro jamais experimentaria o sobrenatural de Deus sem que, primeiro, ele decidisse ousar e obedecer à palavra de Deus. Por isso que eu falo, seja o primeiro, busque, corra. Não espere pelo próximo. O negócio é contigo. Deus tem algo com você. Então não espere. Avance. Terceiro, não fique no barco. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Será que Pedro fez isso? Opa.
Só um minutinho, Senhor. Será que vai firmar? Eu creio que Pedro não fez isso. Eu acredito quando o Senhor disse para ele: venha! Sim, Senhor. Quando eu chegar a 40 anos, ainda vou fazer isso. Ele obedeceu. Tem gente que fica, mas será que não vou me molhar? Será que vai dar certo? Ai, pastor, meu Deus. Ei, quem falou para você? Quem prometeu para você? Foi? Ele te chama. O que você tem que fazer? Andar. Ande. 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 Porque aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Os desafios sempre vão nos levar a experiências sobrenaturais. Porém, cabe a nós sairmos do lugar onde tem impedido o agir de Deus. Aquele barco estava impedindo o agir de Deus. Eu não sei qual barco que você está, que está impedindo o agir de Deus na sua vida. Mas nessa noite, você tem a oportunidade de dizer para o Senhor: eu decido ir para o sobrenatural de Deus. Quarto e último, querido. Não olhe as circunstâncias ao redor. O que Pedro viu? Reparando, pois, Pedro na força do vento, teve o quê? Medo. Não avalie a palavra de Deus com base no que as circunstâncias mostram. Nem sempre elas testificam a palavra de Deus, porque Pedro teve medo, porque ele resolveu tirar os olhos do Senhor e olhar ao redor. Pode estar acontecendo o que for, meu irmão. Uma vez você olha e diz: meu casamento, pastor, não tem mais esperança, meu casamento está destruído. O diabo entrou, não sei, o meu filho, pastor, está na droga. Ah, pastor, só não conhece, está difícil. As circunstâncias não podem revelar a promessa de Deus. Não pode definir o que Deus falou para você. Eu me lembro que a mãe do Elinelson de Santarém, ela dando testemunho, eu observei aquilo. O Elinelson, quem conhece o testemunho dele, ele era um ex-travesti. Um ex-travesti. Modificou todo o seu corpo. Viveu 15 anos na Europa, se prostituindo. 500 euros era a hora com ele. 15 anos. Essa mulher orava. E toda vez que ele ligava e se identificava pelo nome de mulher, a mãe dele falava: ô Linel, seu nome não é esse não, seu nome é esse. Eu amo você, meu filho. Você é meu filho. Mas eu declaro que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Hoje o Linel está lá em Santarém, homem restaurado pelo Senhor, para a glória do Senhor, e já vai casar. Eu não sei o que tem acontecido, mas isso não pode, de maneira nenhuma, tirar você do foco. As circunstâncias irão se levantar, mas Deus está com você. Não foi isso que Deus fez? Não foi isso? Quando Pedro olhou, o que aconteceu? Ele começou a afundar. E aonde estava Jesus? Não estava ali? Foi só ele clamar. A Bíblia fala: imediatamente ele ergueu. Ele pegou na mão dele e ergueu ele. Não é porque você falhou, não é porque você errou que Jesus não está mais presente na sua vida. O problema é que Jesus quer curar você, quer libertar você, quer mudar você. Mas para isso, você precisa gritar, pedir ajuda.
Quantos estão entendendo? Salmo 121, versículo 1 e 2 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando Davi, ele fala sobre Salmo, eu acredito que havia um desespero. E aí, de repente, quando ele leva os seus olhos para o monte, naquele tempo, era um hábito em montes haver holocaustos a outros deuses. Davi eleva os seus olhos. Opa, que negócio é esse? Não. Eu vou levar meus olhos para o Senhor, Criador do céu e da terra, porque aqui no monte, aqui não tem um Deus. Mas quando eu levo meus olhos para o Senhor, Criador do céu e da terra, meu irmão, pode ter certeza, o teu socorro virá. Virá. Muitas vezes o medo nos segura no barco. O que Jesus disse para os discípulos no barco: coragem, sou eu. Não tenha medo. Muitas vezes o medo e a incredulidade vem no nosso coração porque não conhecemos quem é o Senhor que nos chama. Deixa eu falar algo para você. Lá em João, se não me engano, no capítulo 21, fala que Jesus já tinha ressuscitado. Mas ele ainda tinha algo para fazer com Pedro, falar com Pedro. É aquele versículo que Jesus fala: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu me amas. Ali Jesus já está ressuscitado. Jesus, ele vai até eles, e eles estão pescando, eles tinham voltado às suas práticas antigas, estão pescando, não pegam nada. Era comum, né? Eles só pegavam com Jesus no barco. E aí, meu irmão, de repente Jesus vai e fala com eles. Era João, Pedro e Tiago. De repente João disse: ei, pessoal, o coração de vocês não queimou, não? Quando ele falou com a gente? É o Senhor. É o Senhor. Pedro disse: é o Senhor. Pedro pula do barco. Fica com medo. E aí depois Jesus vai ter um TSD sozinho com ele lá. Mas deixa eu falar algo para você. Por que João teve isso? Porque se você olha a história de João, João era aquele que colocava a cabeça sobre o peito do Senhor. João sempre estava ali, expressando amor. Tem gente que uma vez falou para mim assim: mas João assim esquisito, né? Estava sempre perto de Jesus. Mas se eu não me engano, em João, eu não sei se é João que fala que quando João falava, era como um trovão. Ele era como um trovão. Mas o seu coração, a sua paixão, era estar com Jesus. Quando todos correram no Getsêmani, diante da crucificação de Jesus, quem estava aos pés da cruz? João. Se quiser me crucificar, pode me crucificar. Mas eu não deixo ele nem na morte. Eu quero estar aqui. Isso mostra que você só vai entender a voz do Senhor quando você se relaciona com Ele. Diga para o seu irmão: se relacione com o noivo. Abra mão do medo. Pedro abriu mão do medo e saiu do barco. E Pedro, descendo do barco, você deve descer. Mas depois de poucos passos, ele começou a olhar para o vento e deixou o medo entrar no seu coração novamente. O que ele precisava lembrar é quem o esperava do lado de fora do barco era o único que pode nos ajudar mesmo se viermos a afundar. Não existe outra pessoa, querido, só Jesus. É preciso correr o risco, sair do barco, dar o primeiro passo, tentar caminhar no argumento de aqui no barco é mais seguro. Escondemos muitas das vezes o verdadeiro sentimento de medo. Mas está escrito que o verdadeiro amor, aquele que nos espera do lado de fora do barco, lança fora todo medo. Diga para o seu irmão: ouse sair do barco. Sabe, querido, Jesus quer restaurar a sua fé. Hoje é o dia de vencer esses inimigos. A palavra de Jesus para nós é a mesma: coragem.
Por que nós não se relacionamos? Porque muitas vezes falta coragem. Não é timidez, não. É um sintominha de timidez. Mas é a coragem. Se você tomar coragem hoje, pode ter certeza, Ele está do lado de fora do barco, dizendo, venha até mim. Eu quero fazer com que você experimente o sobrenatural. Casamento, família não acabou não. Se você for até Ele, tudo pode ser restaurado e transformado por Ele. Se coloque em pé em nome de Jesus.